Fala galera, beleza? Marcão chegando novamente aqui na área para trazer as últimas novidades fresquinhas do Palmeiras aí para você. Dia de decisão hoje lá na Arena Barueri. Já de imediato eu quero pedir para você que acompanha o nosso trabalho e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, é totalmente grátis, você não paga nada. E se inscrevendo você receberá todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão. Se você gostar do vídeo também deixe seu like, ajuda demais, fortalece muito aqui o nosso trabalho e o seu comentário é fundamental, pois eu quero bater um papo, eu quero interagir com você aqui no canal. E no dia de ontem, o Palmeiras ele encerrou a preparação para a partida contra a Ponte Preta, que acontecerá logo mais na Arena Barueri. O elenco alviverde ele assistiu um vídeo tático no auditório aí do Centro de Excelência e fez um treino posicional de construção de jogadas, além de um recreativo. Os desfalques aí do Verdão, eles seguem os mesmos, ou seja, o zagueiro Gustavo Gomes e os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues todos se encontram aí recuperando de lesões. Não há nenhum jogador suspenso e os cartões amarelos, eles foram zerados para as próximas fases aí da competição. O lateral esquerdo Piquerez, que está em uma pré-lista da seleção uruguaia, ele treinou normalmente e deve viajar somente na segunda-feira para se apresentar aí a Celeste. E depois aí de uma série de testes ao longo aí do Paulistão e com a lesão do zagueiro Gustavo Gomes, fica a dúvida se o técnico Abel Ferreira irá iniciar o jogo com 3 volantes aí ou 3 atacantes. O lateral direito Mike, ele deve retornar aí à titularidade depois de se recuperar de lesão. Uma opção, aliás, caso opte por abrir mão aí dos 3 volantes, é acionar a dobra com Mike e Marcos Rocha, jogando ali na direita, algo que Abel costuma fazer aí com frequência. Eu, particularmente, não sou fã aí dessa hipótese. Hendrick e Zé Rafael, que foram poupados na rodada final, também retornam. Portanto, um provável Palmeiras que deve ir a campo logo mais deve ter o Everton no gol, Mike Murilo, Luan e Piquerez fechando assim o sistema defensivo. O meio campo deve ser formado por Aníbal Moreno, Richard Rios ou Marcos Rocha, Zé Rafael e Rafael Veiga, e lá no ataque Hendrick e Flaco Lopes. O jogo de hoje à tarde, ele terá torcida única aí do Verdão, como acontece nos clássicos. E se a partida terminar empatada no tempo normal, a decisão para a semifinal aí da competição, ela será decidida nas cobranças de pênaltis. E o Palmeiras, ele tem aí um retrospecto favorável no duelo contra a Ponte Preta. O Verdão soma 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota nos últimos 10 confrontos aí contra o time de Campinas. Só lembrando que a partida entre Palmeiras e Ponte Preta, ela será realizada hoje às 18 horas lá na Arena Barueri e terá transmissão ao vivo pela Cazé TV aqui no YouTube. E agora uma nota rapidinha sobre o meio-campo Rafael Veiga. Segundo informações, o empresário André Cury, que gerencia a carreira aí do atleta, ele voltou a oferecer informalmente o jogador do Palmeiras ao Barcelona, meu amigo. Situação parecida em maio aí do ano passado. Na época, o representante aí aproveitou a venda de Vitor Roque para oferecer o camisa 23 do Palmeiras aí ao Barça. E essas informações dão conta que o time catalão aprova as qualidades do meio-campista palestrino, em especial os arremates aí de média distância. O técnico Xavi Hernandes, técnico aí do Barcelona, ainda sente falta de atletas com tais qualificações aí no seu elenco. Porém, pelo que apuramos, de momento, Leila quer priorizar os principais jogadores aí de Abel Ferreira e não pensa em vender, pelo menos no momento, Rafael Veiga. E se acaso chegarem mesmo aí as ofertas, as conversas só vão se abrir pelo valor da multa rescisória. E segundo o site Transfermarkt, do qual é um site especializado em negociações e informações sobre atletas, o Palmeiras ele tem a equipe mais valiosa desta edição da Copa Libertadores da América. Ao todo, o Verdão foi avaliado em 209,7 milhões de euros. O Flamengo, ele vem na segunda posição aí com 172,6 milhões de euros. E agora informações sobre a Copa do Brasil. Com os últimos classificados aí conhecidos na quinta-feira, foram definidos os potes para o sorteio aí dos confrontos da terceira fase da competição. A última aí antes das oitavas de finais. O Palmeiras ele está no pote 1, junto aí das equipes da Libertadores da América e dos melhores posicionados no ranking da CBF. Serão 2 potes com 16 times cada. O Verdão ele poderá enfrentar Goiás, Vasco,
Juventude, Sport Recife, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Correia, Operário, Botafogo de São Paulo, Brusque, Ipiranga, Portuguesa Carioca, Amazonas, Águia de Marabá e Souza da Paraíba. Lembrando que a CBF ainda não informou a data do sorteio. E agora uma nota rapidinha sobre uma sonora do zagueirão Murilo, o jogador que foi convocado pela primeira vez aí para servir a seleção brasileira nos amistosos que serão realizados aí na Europa contra a Espanha e a Inglaterra. Ele vive a expectativa de fazer a sua estreia e poderá ser titular, meu amigo. E em uma entrevista cedida para o repórter André Hernan, Murilo elegeu os 3 atacantes mais difíceis de se marcar no futebol brasileiro. E os citados por Murilo foram Caleri, Hulk e Pedro. Murilo afirmou que o mais chato é Caleri e o mais difícil de se marcar é o atacante Pedro do Flamengo. E a Adidas, meu amigo, ela deve mesmo ser a nova fornecedora de materiais esportivos do Palmeiras para o ano de 2025. Segundo informações que chegaram até nós, o contrato será de 3 anos e a empresa irá desembolsar 50 milhões de reais anuais. O montante será de 150 milhões de reais. O anúncio oficial deve ocorrer somente no segundo semestre. O contrato será 40% menor que o do Flamengo e 20% a mais do que a Puma ofereceu. Só lembrando que a Adidas dela também é parceira do Flamengo. Porém, nem a Adidas e nem o Palmeiras, eles podem confirmar publicamente o acerto. Há uma cláusula aí no contrato com a Puma que só permite ao Verdão se posicionar sobre outras empresas nos últimos 6 meses aí do seu vínculo. Portanto, o Palmeiras só deve se posicionar aí oficialmente sobre a volta da Adidas no segundo semestre, como eu disse aí anteriormente. E o coordenador das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, ele concedeu uma entrevista aí ao portal UOL. E um trecho publicado aí pelo site, o Cartola explica por que recusou as ofertas realizadas pelo Corinthians entre o final de 2023 e o início aí de 2024. Optou por permanecer aí no Palmeiras, que está desde 2015. Sampaio disse que o Corinthians não foi o único clube que pretendia contratá-lo. O Bahia também mostrou interesse. Porém, o dirigente disse que o Palmeiras não tem somente uma ótima estrutura, mas sim um ótimo ambiente. E essa é a grande diferença. Sampaio também disse que a questão não é de negar o Corinthians, mas sim de querer estar no Palmeiras. E afirmou que dinheiro nenhum vai mudar a sua palavra. João Paulo Sampaio aí, ele também falou de uma possível saída do Palmeiras no futuro. O dirigente disse que pode acontecer, mas não é a vontade dele. Sampaio disse que falou para a Leila que não irá abandonar o Palmeiras por dinheiro nenhum, pois dinheiro nunca o moveu. Portanto, meu amigo, essas foram as palavras do coordenador das categorias de base aí do Verdão, João Paulo Sampaio, um profissional extremamente capacitado e exemplar, fazendo aí questão de honrar aí com a sua palavra dada aí para a direção palmeirense. Para você, um bom jogo, que venha, obviamente, a nossa classificação para as semifinais aí do Paulistão. Um forte abraço, até amanhã, até mais.